fidelidade com essa ideia, a gente vai perceber que existe o que a gente chama de mérito anímico, que na verdade, né, aquilo que eu necessito integrar atrai os acontecimentos para a minha vida. A gente atrai coisas, situações que vão tentar provocar que a gente integre o que é necessário integrar para que a gente possa se tornar esse ser aquariano. Então, tudo que me acontece é Deus me reparindo. Segunda dica importantíssima eu preciso compreender isso que me aconteceu 1% daquele fato que aconteceu, daquele evento trágico, maravilhoso que aconteceu, aquela situação, a morte de alguém, ganho na loteria, viajei, um doutorado frustrado, uma viagem maravilhosa, um sexo lindo, uma rejeição, tudo. Eu preciso compreender 1%, alguma coisa eu preciso compreender disso. Tá? Os outros 99% eu entrego, ou seja, eu não tenho que aceitar o que me aconteceu. Eu não tenho que aceitar. Sou obrigado a aceitar. Porque na verdade, então, se foi Deus que trouxe, você tem que obrigar. Eu não dou conta de aceitar isso. Tá bom. Então, vem uma dica aí. Você compreendeu alguma coisa? Eu acho que alguma coisa eu compreendi, mas eu acho que me faltou 99%. Tá bom. Então é o seguinte. Você pode sofrer, você pode chorar, você pode espernear, você pode sorrir, você pode... Né? Agora lembre-se de uma coisa. Só uma coisa. Você não é esse sofrimento. Testemunhe esse sofrimento, né? Quer dizer, na medida que você pode sofrer, que você pode se rebelar, que você pode se revoltar, mas você, num dado momento, você lembra, eu não sou isto, a repetência dessa experiência interna muda 100% do que virá. Eu não preciso aceitar, não dou conta de aceitar. Eu tenho uma porção de coisinhas minúsculas dentro de mim, tá bom, mas você compreendeu? Eu fui na terapia, eu compreendi isso, compreendi aquilo, compreendi, mas na verdade eu acho que eu não compreendi nada. Então, não quero aceitar. Entrega e testemunhe. Você não é esse choro. E também não é momento de dizer, se eu não sou o choro, eu sou o quê? Essa pergunta não cabe nesse momento. Você não é isso. Testemunhe isso. Porque no budismo, eu tenho dificuldades num particular, quando diz assim, origem do sofrimento é o desejo. Você quer não sofrer, não deseja. Se a gente está falando aqui da força erótica, é muito complicado. Eu jamais diria, gente, não desejem isso. Então morram, entendeu? Morram. Não, desejem. Agora lembre-se, vocês não são o desejo, esse desejo, muito menos o objeto desejado. A origem do sofrimento é quando eu me identifico com o objeto desejado. Ao perdê-lo, eu sofro. Se eu posso desejar e perceber que eu não sou esse desejo e eu não sou esse objeto desejado, está tudo em paz. Usufruí, ele foi embora, chorei, sofri, está tudo no fluxo. Está tudo no fluxo. Ou seja, esta não é uma religiosidade moral. Terceira dica. O ego é aquela parte da gente que se dá conta, né? Se dá conta da gente, se dá conta do que acontece. É, na verdade, a parte que fica consciente. Então, a terceira dica é que a gente vai precisar fortalecer e estruturar o nosso ego constantemente, sempre, para que ele expresse as nossas verdades e não o que os outros esperam que a gente seja, mas sim aquilo que a gente verdadeiramente é. Caso contrário, a gente não vai conseguir. Não vai conseguir fazer contato com toda essa maravilha, na verdade, que é o que a gente veio fazer aqui. Quarta dica. A partir desse processo, os eventos se transformam, os eventos obrigatoriamente se transformam, porque você não está mais se identificando, ou cada vez você tem uma identidade, mas você não está identificado com essa identidade, tampouco com o objeto, o mundo lá fora. Então você é um ser em constante atualização, né? Então, forçosamente os eventos eles começam a mudar. Eles começam a se transformar na direção do self, na direção do ser. Porque o passado começa a mudar dentro da gente. O passado
né, que a gente reativamente construiu um pseudo-presente, pensando num frágil futuro, esse passado começa a mudar. A nossa relação afetiva com o passado começa a se transformar. Então, a dica é simplesmente, tem 2 sílabas, dança. Quer dizer, a quarta dica é dance. Dança. Como eu havia dito antes, essa experiência não é uma experiência de religiosidade moral. Ou seja, esses eventos que acontecem, X, Y, Z, difícil, isso, aquilo outro, eu estou aprendendo a dançar. Aprendendo a dançar. E nesse momento eu não serei rígido ao ponto de dizer, não julgueis. Eu posso dizer, escuta, não dá para não julgar, é tão difícil não julgar, julga. Porra, julga. Mas lembre só de uma coisa, você não é esse julgamento. Tampouco a pessoa julgada. Quer dizer, isso muda tudo. Você julga e você, no fundo, você repete para você, eu não sou esse julgamento, nem aquilo que o veredito que eu dou, o sujeito, muito menos ele é isso que eu estou dizendo. Mas eu preciso falar isso até para gastar. Então a dança é essa coisa, essa catarse inteligente, essa catarse vertical, essa catarse inteligente, que não é simplesmente, né, que a gente vai pulverizar, porque as nossas religiões são morais. Né? Essa prática constante, eu estou sentindo isso, mas eu não sou esse sentimento. Meu pensamento está sendo esse, mas eu não sou meu pensamento. Isso vai nos levando a craquelar com uma série de coisas, né? E a fazer o ego mesmo ficar a serviço de quem eu sou verdadeiramente. Porque o próprio ego, ele pode ser serviço da expressão de quem eu sou, mas se a gente não for relativizando, ele acaba nos induzindo a achar que a gente é uma coisa assim restrita e que a gente tem que corresponder ao que esperam de nós o tempo todo. E faz com que a gente se distancie dessa nossa essência. A quinta e última dica é essa, não. É a gente partilhar aquilo que a gente se tornou. Né? A gente não reter, a gente não está no tempo de retenção. Então, é como se a gente tivesse que ser vento e semente ao mesmo tempo. Né? E que, espontaneamente, se a gente está sendo genuíno, se a gente está sendo autêntico, né? Se a gente está se disponibilizando para a vida, dançando, como o Sérgio falou, né? Percebendo que tudo que nos acontece, tudo que eu sou, né? Está, na verdade, enraizado nessa questão divina. Né? É por isso até que a árvore sagrada dos hindus e em outras religiões também, ela é enraizada no céu e ela vem para cá, né? A nos relembrar essas raízes, essas nossas origens constantemente. Né? Então, nisso a gente tem que desdobrar, a gente tem que partilhar espontaneamente, naturalmente. Não é assumir uma pose de mestre, né? Mas é essa partilha de quem eu me tornei, né? A cada momento. E aí a gente conclui, ameaça concluir, né? Dizendo o seguinte, aí vai Mentira. É o seguinte, a gente quer trazer aqui uma indução extásica, uma indução de êxtase, uma indução que é o seguinte, se vocês puderem experienciar isso, que é o seguinte, a vida está rolando, as coisas estão acontecendo no nosso nariz e eu consigo provocar uma indução que é o seguinte, reconheço a tua presença e me entrego à tua fala. Eu reconheço a tua presença e me entrego à tua fala. Eu reconheço a tua presença e me entrego à tua fala. A presença do pleroma, a presença do agora, a presença do instante, a presença do ser que é, a presença do sopro, a presença do eterno. Eu reconheço a tua presença e me abro à tua fala. Não importando se é isso ou aquilo que está nos acontecendo. Essa indução, ela vai mexendo com uma inteligência arquetípica, vivencial, forte. Bem, preste atenção. Vocês viram?
Nós estamos na cabeça? Ou nós somos o grande corpo do mistério? Gente, obrigado.